E tudo quanto fizerdes, e tudo, sem exceção, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Esta palavra do Espírito Santo aos primeiros cristãos, lá em Colossos, isso você pode ler no livro de Colossenses 3:23, diz como deve ser o comportamento cristão diante de Deus, diante de si mesmo e diante das pessoas do mundo. O comportamento que deve ser regido, conduzido por este pensamento: tudo que eu fizer, tudo que eu faço, eu devo fazer de todo o meu coração, como se estivesse fazendo para Deus e não para homens. Não importa se o seu trabalho é para um patrão maravilhoso que te paga bem, te trata bem, uma empresa que te reconhece, ou o oposto disso. Não importa. Se você não está feliz no trabalho que você está, isso não é justificativa para você fazer o seu pior. Você tem a opção de sair, de deixar esse trabalho, procurar outro, ir trabalhar para outra pessoa, ou trabalhar para você mesmo, mas não importa a situação da sua empresa, ou como você é tratado, considerado ou não por ela, se você é um cristão e se considera de Deus, então o que você fizer no seu trabalho deve ser de todo o coração. E deve ser como se você estivesse fazendo para o Senhor Jesus. Então, digamos que você é um funcionário responsável da limpeza na sua empresa. Então, quando você for passar o pano, a vassoura, ali naquele corredor que você limpa todos os dias, você não tem que passar o pano pensando nas pessoas que vão passar por ali e vão tratar você como se fosse invisível. Aliás, não vão nem tratar porque elas não veem, elas não enxergam você. Não, você não vai fazer esse trabalho ressentido, cansado, cansada. Você vai passar o pano naquele chão como se o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, fosse andar sobre ele. Então você vai tratar deste trabalho como um trabalho divino, uma oferta que você está fazendo para Deus. E assim vai para qualquer outro trabalho ou função que você esteja fazendo. Se você vai falar com a sua esposa, você vai tratá-la como se ela fosse o Senhor Jesus. E vice-versa, a esposa com o marido, o filho com o pai, os pais com os filhos. Então, eu sei que nós somos falhos e no dia a dia as nossas emoções, os nossos estresses, muitas vezes nos tiram do espírito. Mas isso não é desculpa, isso não é uma razão para você não praticar essa palavra. Lembrando que neste texto aqui de Colossenses, o Espírito Santo estava falando, sabe a quem? A ninguém mais ou menos do que escravos. Exatamente isso. Ele estava falando a escravos que não viviam, não eram conhecidos por uma vida fácil. Mas mesmo sendo assim, a orientação para eles era que eles servissem de todo o coração. A orientação de Deus sempre foi aos escravos que fossem livres. Se tiver a oportunidade de ser livre, aproveite a oportunidade, diz a Bíblia. Deus nunca foi a favor da escravidão. Mas aqueles que não podem mudar de imediato a sua situação devem fazer dela o seu melhor. Então talvez você não está feliz com o que você faz hoje, onde você está, onde você serve hoje. Mas você só vai sair daí se você aprender a fazer o trabalho que você faz de todo o seu coração como se fosse para Deus, por mais insignificante que ele pareça e por menos reconhecido que você seja. Esse é o espírito da fé.
Porque se você não for recompensado pelo homem, e nunca deve fazer para ser recompensado pelo homem, mas ainda que você não seja reconhecido pelo homem, a promessa é que Deus vai recompensá-lo. Porque o versículo seguinte diz isso: sabendo que recebereis do Senhor o galardão. Porque a Cristo, o Senhor, servis. Então a sua recompensa vem dele. Ele vai causar uma situação para que você seja reconhecido e recompensado. Aí está a sua fé, aí está a sua esperança, que se você servir a tudo e todos como se estivesse servindo ao próprio Deus, ainda que não receba reconhecimento dos outros, ele vai te galardoar, ele vai te recompensar. Mas isso é uma atitude de fé. Se não houver essa fé, então não adianta, você não vai conseguir manter esta atitude. Então isso requer uma mudança de visão. Ao invés de olhar as pessoas com ressentimento, olhar o marido como alguém que não merece a sua atenção, a esposa como alguém que não merece, ao invés de olhar as pessoas com olhos carnais, físicos, isso requer que você olhe as pessoas com um olhar divino, olhar espiritual, olhar de misericórdia, como Deus olha para nós. Guarde isso com você em tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens.